Pessoal, dei start aqui na gravação de hoje. Hoje vai ser uma aula mais light, né? Porque é a última. Deixa eu compartilhar antes aqui. A gente já analisou todas as atividades, né? Inclusive o Fórum 1, o Fórum 2, tá? A atividade 1 da SAP 1, a 1 da SAP 2 e a 2 da SAP 2, né? Inclusive foi na última aula a gente analisou ela aqui, ó. Isso mesmo, ó. Atividade 2 da SAP 2. Daí o Atos já deixou já o material extra aqui, né? Eu peço para ele deixar a descrição para você saber o que que fala cada item aqui, tá? Então, assim, pelo menos da análise das atividades, né, com a teoria relacionada, a gente já finalizou. O que que a gente pode fazer agora aqui? Eu vou continuar o conteúdo aqui, né? Só fazendo o fechamento aqui. Mas, geralmente, quando o aluno ele comparece aqui nessa última aula, eu tiro dúvidas, né? Aí caso ele tenha aí. Mas aí eu vou continuar. Tem um conteúdo especial aqui que é da NBR 5422, tá? Deixa eu só achar ele aqui rapidão. Deixa eu ir lá na nossa. Eu tenho até um exercício aqui de circuito. Esse de linha viva agora não vai ser interessante, não. Interessante em outra UC. Eu vou aproveitar que hoje é a última aula. A gente vai falar aqui sobre esse tópico aqui da 5422, que é a questão aí de travessias, né? É, eu vou abrir a norma, né? A que a gente está analisando aqui, a 5422. Se der tempo aqui, ó, eu vou mostrar um exercício, né, relacionado, tá? Exercício interessante aí que o operador do sistema é uma análise aí de impedância, tá? Aí primeiro vamos mostrar esse daqui, tá? Então, ó, esse daqui, pessoal, que essa UC aqui é todo esse módulo, né? Lembrando que o módulo 3, né? Desde eficiência energética, né? Ó, eficiência energética, gestão, instalação do CEP, que é o que a gente está agora, né? Manutenção predial e industrial, manutenção e operação do CEP, que aí já a gente falar do linha viva seria interessante, né? Que tem a ver lá com a atividade 2, projeto do CEP, todo esse módulo 3 que é relacionado ao CEP aqui. Geralmente a gente, aqui no eletrotécnico, a gente vai até o nível, a gente só vai no nível de linha de distribuição. Lembrando lá da aula nossa aqui, né, que o CEP, né, ele tem o quê? Nós temos a geração, onde a gente cria, né, a energia, no caso, o majoritário que a gente tem aqui no Brasil é hidrelétrica, né? Lembrando que temos a opção de termoelétrica, usina solar, usina. Ixi, tem usina térmica que ela tem uma coluna. é, por exemplo, ela tem vários espelhos. Ela é dotada, deixa eu ver a cor que está aqui. Ela tem uma torre central, não sei se vocês já viram dessa usina aqui. Ela tem uma torre central, um espelho aqui, geralmente é um espelho parabólico, que aí ele direciona. Ao que ele faz? Lembra lá que na parábola, todas as linhas, né, no caso,
os raios solares, né, que batem na parábola, eles convergem para o foco, né? Lembrando, lá, ó, quando você estuda lá no terceiro ano do segundo grau, geralmente a matemática lá do terceiro ano, a gente estuda curvas, né? Nós estudamos elipses, a circunferência. Ah, mas circunferência a gente já estuda lá em geometria, né? Tudo bem, geometria plana, né? Mas a gente estuda a chamada GA, né? Geometria analítica. Ela é uma geometria, ou seja, temos formas e formas dentro de um plano cartesiano, né? Então, essa geometria, ela foi transportada para um plano cartesiano, com coordenada x, y, né? Ou até planos com multidimensões. Então, a característica de uma parábola, né? Geralmente lá no segundo grau, no primeiro ano, quando a gente estuda equações quadráticas, né? As equações aí de grau 2 ou até de graus maiores elevados, né? Lembrando que, por exemplo, a de grau um ela é uma reta, né? De grau 2 ela é uma parábola. A de grau 3 geralmente, a gente não consegue esboçar porque ela é mais complexa, mas geralmente ela tem esse formato assim, ó, de grau 3 ela seria ou ela pode ser uma parábola de concavidade para cima ou para baixo, né? E daí, geralmente, quando ela é de grau 3 completa, viu? Completa, quando eu falo, ela tem o termo elevado ao cubo, mais o termo elevado ao quadrado, mais o termo elevado à potência um, né? Ou seja, linear, né? Mais o termo independente aqui, ó, tá? Aí, geralmente, ou ela é assim, é uma curva, é como se fosse duas parábolas, né? Ou ela pode ser assim, ou ela pode iniciar com a parábola, né, com a cavidade para baixo ou para cima. Aí, grau 4 já tem mais outra concavidade, né? E por aí vai, né? Isso sem contar as equações complexas. Mas, mas por que, professor, que você está falando isso aqui? Só para relembrar vocês aqui, que tem uma característica interessante, inclusive é utilizado na óptica geométrica, que todo raio, né, toda luz que bate na curva parabólica, né, ela, ela reflete no foco. Aí no caso dessa usina aqui, ela tem uma parábola, né? Ela tem uma torre. Aí essa torre aqui, ela tem um espelho, né, com uma curva. E toda curva aqui, quando você faz o cálculo, né, dos parâmetros, você tem um ponto que é chamado de foco, né? Aí todo raio que bate na parábola, que bate no espelho, ele converge para o foco, e aí do foco ele vai para a usina, né? A usina aqui que tem, é como se fosse uma usina solar, né? A diferença é que em vez de luz, né, é energia térmica mesmo, é calor, né? Então, essa usina aqui, ela reflete o calor aqui para várias placas, mas só que não é placa solar, né? É a placa especial, aí eles colocam uma mistura aí com salina, né, com sódio, e aí ele acumula calor e ela vai servir, vai formar um vapor e no final das contas ela vira uma termoelétrica, né? Então toda a estrutura do sistema elétrico de potência, ele tem, né, sua tecnologia e sua arquitetura aí para gerar energia, né? Depois, para transmitir energia, depois, né? Chegando aqui no centro urbano, né? Para distribuir. Aí, aqui no curso de eletrotécnica, a gente vai só até esse nível de distribuição. Geralmente, antigamente, como se diz, vocês estão pegando agora o filé do boi, que lá em 1900 e Guaraná de rolha, quando, né, iniciou o curso de eletrotécnica, male falava, só falava assim genericamente mesmo, viu? De geração, transmissão, distribuição, né? Hoje em dia está mudando, a gente está até falando de distribuição no curso de eletrotécnica.
Antigamente o curso de eletrotécnica, ele era massivamente a parte aí de indústria, né? E a parte, e já que a indústria, né, indústria, residência, ela recebe energia, todos recebem energia diretamente do secundário aí, né? O pessoal é como se diz, é daqui do transformador que está na rua, né? Que ou ele gera energia para as várias residências, ou o transformador que está aqui nessa indústria aqui, né? E ele é específico para gerar energia aqui. Então, antigamente, né, não só o, o Senai aí, que ele é forte na indústria, no comércio, né? Mas as faculdades também de engenharia elétrica, elas focavam mais nessa parte aqui, né? E ficava o quê? A distribuição, a transmissão e a geração de fora aí desse conhecimento aí, né? Então, hoje em dia, né, aqui no nível do eletrotécnico, a gente subiu um pouco mais e foi o quê? Para distribuição de energia, tá? Então, o projeto que vocês vão ver aqui do CEP, né, ele é apenas um dos projetos que são elaborados dentro do CEP inteiro, né, que é o Sistema Elétrico de Potência, né? E um deles é o de linha de transmissão. Então, tem essa NBR aqui, inclusive ela é bem antiga, viu? Atualmente eu não sei se o. Deixa eu ver se eu acho. Geralmente eu deixo a norma aqui dentro, que ela é bem antiga, ó, aqui, ó. 5422, ó. Geralmente, essa norma aqui, ó, o projeto de torre, né? Agora, eu vou aproveitar, já que a gente, aqui no eletrotécnico, a gente só fala de projeto na parte de distribuição, eu vou falar um pouco, né, do projeto na parte de linha de transmissão. Mas não se preocupa que ele não é um bicho de sete cabeças. Basicamente é o quê? É uma torre, né, igual aqui na apresentação aqui. Eu vou aproveitar aqui do exercício, né? Geralmente é o quê? É uma torre, né? Essa torre, ela é gigantesca. Essa torre, ela vai passando aí no meio aí das rodovias, né? Nas florestas aí, né? Desde lá da geração até chegar num centro urbano, né? Num município, aqui no caso aqui, Goiânia, Aparecida e por aí vai, né? Goiás inteiro aí. Ok. E esse projeto, basicamente, ele tem critérios geométricos. Professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? O que que é um critério geométrico? Critério geométrico é que nos vários pontos onde essa linha de transmissão vai passando, ó, você tem aqui, ó, linha de transmissão que passa na rua aí, né, uma linha de transmissão, embora a maior parte dela fica lá como se diz aí, na parte aí que não tem cidade, né, aí na floresta e no mato, uma hora, né, em certo ponto ela chega o quê? Ela vai chegar aqui aqui em Goiânia, por exemplo, e ela tem que ser conduzida, daí dependendo, o pessoal dá uma diminuída no nível de tensão, coloca lá para uma subtransmissão de 69 kV, tem alguns setores aqui em Goiânia, inclusive, né, no Multipark aqui uma das unidades do Multipark aqui do Senai, nós temos algumas linhas de transmissão, tem um setor aqui, o Jardim Novo Mundo, que chegou outras linhas de transmissão. Então, basicamente, esse projeto ele é geométrico, ou seja, existe uma distância mínima. Lembra lá do. é, Lembra que eu falei lá em eletricidade, né? Não tem a regra da mão direita, você tem a corrente, o nível de tensão e o que que um cabo energizado faz, né? Ele emana, ou seja, sai dele um campo eletromagnético, né? Além de uma força, né? Só que essa força ela é bem mais percebida quando eu construo uma máquina elétrica em modo motor, né? Porque aí faz ele girar sozinho. Então sempre você vai ter ele potencializado, né, com energia. Se o circuito estiver fechado, além da energia, ele vai ter corrente fluindo. Independente se ele tem corrente fluindo ou potencializado, ou seja, com potencial elétrico, né, energizado, ele tem um campo eletromagnético. Quanto maior, lembra lá na matéria lá de
Agora a gente vai começar a integrar aqui o conhecimento aqui. Lembra lá na matéria de segurança e eletricidade? Não tem lá a tabela da 5410, né? Que mostra quanto maior o nível de tensão, maior é o raio de risco, né? A influência do campo eletromagnético. Então, basicamente, uma linha de transmissão, né? Uma rede de distribuição que conduz energia, ela tem essa característica, né? Ela é energizada, tem campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele pode atingir o solo ou ele pode atingir uma estrutura. Essa estrutura, por indução eletromagnética, ela também pode se potencializar, né? Ou seja, potencial elétrico gera campo magnético e esse campo magnético também gera potencial elétrico. Ou seja, na matemática o pessoal chama de biimplicação, né? Se uma coisa implica em outra, a outra coisa, né, o inverso implica nessa coisa, né? Se uma coisa A implica numa coisa B, né? Quando ela é biimplicativa, né, a B também gera A, uma gera a outra, né? Ou seja, a energia elétrica gera campo magnético e o campo magnético, né, com condições especiais, né, ele em rotação, né, que é a tensão alternada, né, ele gera potencial elétrico e esse potencial elétrico ele pode energizar. Por isso que o projeto basicamente é geométrico, ou seja, você tem que pegar o nível de tensão que essa linha de transmissão ela tem, né? A partir do nível de tensão, a gente já sabe qual que é o raio de risco. E daí esse raio de risco, ele não pode o quê? Ultrapassar as estruturas, estradas, casas, né? E por aí vai. Então, por isso que você tem esses vários critérios aqui, ó, na 54, né, 22 aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui os pontos. Deixa eu pôr ela para rodar aqui. Ó, essa aqui é a 5422, aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia. Essa versão ela é bem antiga, viu? Não sei se tem atualizada aí, né? A última vez que eu olhei não tinha. Tá vendo a tipografia dela, né? Parece que foi mimeografada, né? Parece que foi rodada lá no mimeógrafo, né? E literalmente é um rolete mesmo, é uma calandra, né? Ela roda mesmo. Então, ó, basicamente, você tem o projeto, né? Eles são distâncias, né? Distância de segurança para evitar que energiza. E aqui eu vou falar do critério aqui de travessias, né? As 13 não, né? 14 regras, né? Que dão sentido aqui para a pauta aqui da travessias aqui. A gente tem vários critérios, né? Tem uma limpeza de faixa de servidão, que geralmente eu falo dele lá ixi, eu toco nesse assunto lá em projeto predial, por exemplo. Eu toco nesse assunto lá na primeira UC, né? Quando você aprende o que que é um laudo, o que que é um relatório técnico, né? E também, né, as distâncias de segurança, né? Não tem como a gente falar de travessias, né? Travessias né, lá desde da geração até chegar na subestação, né? Não tem como sem eu falar o quê? Das distâncias de segurança para evitar a indução eletromagnética, né? Então a gente tem aqui a linha de transmissão, né? A linha de transmissão, lembra que eu falei, o projeto ele é geométrico, né? Ou seja, você tem os raios de risco, né? Igual estou mostrando aqui, né? Você tem o raio de risco, dependendo, ó, tá vendo que o projeto, dependendo do raio de risco aqui, ó, deixa eu ir para o próximo aqui, ó. Dependendo do raio de risco, você vai ter o quê? A abrangência do campo eletromagnético aqui, ó. Isso aqui seria um projeto ok, em que os raios de risco aqui, ó, igual fui desenhado aqui, eles não entram em convergência com o outro. Esse aqui é um circuito, por exemplo, esse que está aqui de lado é um circuito duplo, né? E esse daqui é um circuito único, aqui, ó, fase A, fase B, fase C. Eu peguei uma foto aqui que eu tirei aqui quando eu estava
eu estava indo dando a aula e dar aula em uma unidade aí, né? Aí eu peguei, vi esse daqui, tirei foto. Estão vendo? Ó, basicamente o projeto ele tem um pilar, né? O pilar que literalmente você coloca o aterramento aqui, né? Basicamente nesse projeto você tem um cabo de terra, que são esses mais altos aqui, ó, né? O terra, ó, que é esse aqui bem mais alto. E os de fase, né, que seriam esses. Ó. O terra geralmente ele fica aqui, ó, e a fase ela fica aqui, ó, e não pode ultrapassar. Então o projeto ele já tem a distância dentro do limite lá da distância do raio de risco, né, justamente para não causar indução eletromagnética. Aí quando extrapola, por exemplo, aí, né, da incidência de um raio, né, aí lembra que eu falei lá no início, ó, a arquitetura OPGW, né? Internamente ela tem a fibra ótica, externamente ela está interligada com a estrutura, ó. Daí o campo eletromagnético, né? A descarga elétrica, né? Ela utiliza a própria estrutura metálica como eletrodo de descida, né? E aí esse eletrodo de descida aqui, ó, ele vai culminar nessa estaca. Geralmente essas estacas que o pessoal aí da engenharia civil utiliza, né, como base pra uma linha de transmissão, geralmente elas têm essa arquitetura Frank. Essa arquitetura Frank, ela tem o quê? O pilar, né, um pilar quadrangular, né, um paralelepípedo reto retângulo. Você tem a armadura, né, que está interligada com a estrutura metálica, né, a armadura que fica interligada com a estrutura metálica. E a rebar, né, chamada rebar, ela vai o quê? Ela vai dissolver toda os potenciais elétricos, ó, bem abaixo do solo. O objetivo é as superfícies equipotenciais ficar bem aqui abaixo do solo. Vamos supor que essa estaca aí tem uns 50 metros aí. Então, 50 metros abaixo do solo, depois, e geralmente a estaca Frank, ela tem aqui uma treliça, né? E essa treliça, ela fica de propósito exposta no solo, né? Então, o concreto armado, ele chega até essa posição aqui, depois ela vem aqui até ela fica na terra mesmo. E aqui que a descarga elétrica, depois de 50 metros, é que ela vai ser dissipada. Então aqui, ó, nós temos um exemplo aqui, ó, de travessia, ó, em lagos. Ó, tá vendo aqui, ó? Peguei essa foto aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, travessia em lagos, ó, esse rio aqui, ó. Olha, Lago Xiriri. Eu não sei nem que lago é esse. Eu peguei no Google aí, ó. Tá vendo? Em lagos que podem ser de rio, né? Ou então lagos ali no Rio de Janeiro, ali, né? Pode ser no mar, ó. Peguei uma foto aqui, ó, do pessoal construindo uma torre aqui, ó, passando os cabos aqui, ó, bem no meio na floresta aqui. Então você tem distâncias de segurança nessas distâncias. Tá vendo que aqui essa parte ela é limpa, né? Ela é limpa, que é a faixa de servidão. Tem local que não tem como, né? Porque aqui, aí você tá vendo, porque como é lago, você tem o quê? Tráfego de barcos, né? Então, esse tráfego de barco, você tem que ter uma distância de segurança. Por isso que o projeto envolve as travessias, né? Aonde que essa linha de transmissão ela está passando e a distância de segurança, ou seja, para o raio de risco não atingir as estruturas e induzir, né, induzir energia e poder, né, e eletrocutar o pessoal aí, né, eletrocutar quem estiver passando, tá? Ó, eu tirei essa daqui, ó, lá, se eu não me engano, acho que é lá do Rio de Janeiro. Tá vendo? Ó, o tamanho da torre aqui, ó. Ainda mais em locais que você tem casas, né? Em um perímetro
pessoal chama de perímetro urbano, né? Você tem que ter realmente essa torre, ela tem que ser gigantesca aqui. Isso aqui, rapaz, isso aqui eu não sei onde é que eu sei que eu fui pegando aí fotos de linha de transmissão para vocês terem uma ideia aqui, ó, o pessoal fazendo a montagem. Tem torre dessa daqui que fica tão, vamos dizer assim, tão no lugar tão remoto que o pessoal desmonta essa torre, né? E aí vai levando ela as partes por helicóptero. E o pessoal fica embaixo aqui montando. O helicóptero vem, aqui é tipo um helicóptero cargueiro. Ó, aqui, ó, tem essa outra aqui, ó. Tem até essa que fica num platô, ó, numa plataforma aqui, ó. No, tipo balsa, né? Essa daqui é gigante, ó. Parece torre de transmissão de TV, né? Essa aqui, no caso, é de energia mesmo. Então, basicamente, o projeto é aonde que eu vou atravessar, né? Qual que é o nível de tensão para aí eu ter o raio de risco aqui, né? E esse raio de risco ele não pegar aqui na paisagem, né? Então, basicamente, ó, você tem as distâncias de segurança, o nível, né? Aí tem esse cálculo aqui. O projetista, basicamente, aí, por exemplo, ó, distância de segurança a locais acessíveis somente a pedestres, né? Ou seja, no perímetro urbano. Então, você faz esse cálculo, né? Basicamente, o cálculo. Se a linha, né, ela tem um nível maior que 87 kV, né? Se tiver menor, ela tem um outro parâmetro aqui, ó. Por exemplo, ó, esse D igual a A, o A, dependendo aí, é uma distância lá do raio. Acho que mais para frente mostra aqui, ó. É isso daqui, ó, distância básica aqui, ó. Aí, basicamente, o que que o projetista faz? Aí, para variar, tem um programa, né? Um programa que ele já tem no banco de dados dele a distância básica A, né? Aí, por exemplo, ó, locais acessíveis apenas a pedestres, né? Então, a distância básica é o quê? O A é os 6 metros aqui, né? Aí tem também a distância do ponto aqui de potência. Deixa eu ver se... eu acho que eu não coloquei nessa tabela aqui, não. Mas tem, ó, por exemplo, se for menor, por exemplo, uma 69 kV, ó, a distância basicamente é o A, né? No caso aqui é o 6 metros. Agora, se ela for maior, que é a equação aqui de lado, né? Aí já um cálculo aí, né? Porque aí porque se são só pessoas, né? Você concorda que as pessoas têm um tamanho aí, né? Menor do que, sei lá, uma residência, uma árvore, né? Aí por isso que tem esse critério aí, ó. Aí tem locais onde circulam máquinas agrícolas, né, ó, 6,5 metros, rodovia 8 metros. Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês. Isso aqui é porque eu fui, aqui, ó, travessia de rodovias, ó. Ó, que é o eixo da rodovia. Geralmente o pessoal coloca aquela esfera, aquela esfera de sinalização aqui, né? Ó, travessia de ferrovias, né? Ó, ferrovias não eletrificadas, né? A gente tem, se ela for não eletrificada, a distância básica, o A é 9 metros. Se ela for eletrificada, né? Aí já a distância básica ela aumenta, né? Porque quando ela é eletrificada, tem umas aí que elas são eletrificadas por baixo, né? A própria ferrovia é eletrificada e tem outras que elas são eletrificadas por um equipamento chamado pantógrafo. Aí o pantógrafo ele fica instalado aqui em cima, né? Em cima e aí ele tem contato com a rede né? Com a rede que fica passando aqui em cima, né? Em vez da eletrificação ser no próprio trilho, ela fica na parte de cima. Aí o pantógrafo é que faz essa comunicação. Uma vez eu fiquei impressionado. Eu vi um caminhão, né, não na rua, não, obviamente, né, na internet. Se eu não me engano, foi lá na Alemanha. Um colega que o Hipólito me mostrou aí o vídeo, né? Aí o pantógrafo saía do caminhão desse lá na Alemanha
e ele estava andando numa rede eletrificada aí, né? Ele era elétrico e a rede eletrificada, ela é energizada, né, o pantógrafo pelo uma 13.8, 13, 11 kilovolts e por aí vai. E o próximo aqui, ó. Ó, águas navegáveis, né, igual aquela foto que a gente mostrou, um pouco aqui, ó. Águas navegáveis, ó, é o Hzão, né, que já é esse outro critério aqui, ó, mais 2 metros. E aí a gente tem que olhar. Ah, lembrei aqui, ó. A gente tem que olhar na tabela de referência da própria NBR. Isso mesmo. O projetista aí no caso aqui, ó. Ó, águas navegáveis utiliza essa tabela, não navegáveis utiliza só o critério A aqui, ó. Por exemplo, um exemplo de águas não navegáveis, né? Por exemplo, aqueles esgotos a céu aberto, aquelas galerias pluviais, né? Numa galeria pluvial você não navega, né? Então esse é um exemplo de águas não navegáveis aí. Ó, aqui, ó, tem uma linha, ó, linha de transmissão ou travessia de telecomunicação. Ou você tem uma linha de distribuição aqui, ou então uma de telecom. Mas a de telecom é antiga, viu? Atualmente a telecom, ela anda no miolo do cabo do OPGW aqui da linha de transmissão, tá? Isso no nível de transmissão. Quando é nível de distribuição, ela anda logo aqui abaixo, né? No local, ela fica abaixo da baixa tensão. Viu o próximo aqui. Ó, distância de segurança em telhados e terraços. Sim, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Terraços, ó, olha só, achei isso aqui um absurdo. Terraço é porque você pode ficar de frente, né? E telhado passa por cima, né? Aqui, ó. Olha a distância básica aqui, ó. É 4 metros, eu achei muito pouco, viu? Confesso, viu? E se eu não me engano, tem a questão do telhado. O telhado não pode ser, ele tem que ser de material não condutivo. Se ele for condutivo, aí já dá problema, né? Muitas chácaras aqui no entorno de Goiânia, isso aqui é comum, viu? Eu achava que era proibido, que não podia, mas pode. Deixa eu ver o que mais. Falta pouco aqui, ó. Ó, no caso aqui de terraços aqui, né? Ó, é varanda. Eu esqueci que tem um de varanda aqui, ó. Isso aqui é prédio, né? Aí geralmente, por exemplo, eu já morei num prédio em que a subestação dele, aí não tinha espaço lá para ter uma subestação dentro da edificação, né? No prédio lá subterrâneo, né? Aí eles fizeram o quê? Eles fizeram fora, né? O transformador ele fica na rua, só que em vez dele servir a rede de distribuição, ele serve aquele prédio, tá? Aí ele fica bem na fachada, assim mesmo, como se fosse um transformador de distribuição normal, né? Que fornece energia só para as residências aí, né? De baixa tensão. Que mais? Ó, instalações transportadoras, por exemplo, um teleférico aqui, ó. Aí a distância básica é 3 metros, eu também acho muito. Mas aí é aquela história, ó, se for menor que 87, né, por exemplo, uma 69 kV, é a distância básica. Se for maior, aí já tem outros critérios, ó, tem o DU aqui, aí a gente tem que olhar na tabela, né, nas tabelas de referência dentro da NBR 5422. Basicamente é isso. O projeto de linha de transmissão quanto maior o nível de transmissão, mais fácil é você elaborar o projeto. A verdade é essa, pessoal. Projeto de, por exemplo, de uma indústria aí, ou de um prédio de apartamentos, ele é bem mais complexo, tem muito mais cálculo
do que um de linha de transmissão. Na verdade, o de linha de transmissão, o projeto mecânico da estrutura, ele é mais complexo, porque como ele é critério geométrico, né, ele tem que ter um raio de risco. Esse raio de risco ele não pode ultrapassar a outra fase, né? Porque se entrar em intersecção, vai haver o quê? Autoindução entre as linhas, né? E provavelmente provocar um curto-circuito, que é o que a gente não quer que aconteça. Ah, esse daqui, ó, por exemplo, esse circuito aqui, ó, ele tem essa disposição que é chamada disposição triangular aqui, ó. Que você tem, por exemplo, ó, fase A, B e C, né? Uma das fases fica do outro lado aqui. E geralmente, ó, veículos rodoviários e ferroviários. É, tanto aqui está mostrando um desnível, porque tem locais em que a linha de transmissão ela fica num desvio, numa encosta, né? E às vezes essa linha de transmissão ela é tão alta que aí essa parte aqui lembrando que aqui é o isolador, tá? O desenho ele é meio rústico, né? Mas isso aqui são as cadeias de isoladores, né? E sempre o cabo de energia ele fica aqui, ó. Ele fica bem na pontinha aqui do isolador, tá? Aí até tem essa projeção aqui, ó. Aí você pega um ponto aqui na encosta, né? Faz uma linha ortogonal aqui 90 graus, né? E aí de um determinado ponto aqui, ó, você faz esse raio aqui, que é para evitar a indução eletromagnética. E aí a mesma história, se for menor que 87 kV, você utiliza só a distância básica da tabela, o Azinho, né? O A minúsculo. Se for maior, além do Azinho, você utiliza os critérios da tabela, né? Das várias tabelas que tem na NBR 5422. Acho que é só isso mesmo. É isso mesmo. Ah, essas aqui são aquelas torres gigantescas que eu mostrei, ó. Eu achei que tinha. Que eu mostrei mais cedo, ó. Tem essas torres aqui, ó, aquela circuito duplo, né? Ó, aqui, ó. Esses três de baixo é fase e esse último é o terra, viu? Acho que não faltou mais nada, não. Não, agora sim, agora é verdade, acabou. Ixi, será que dá tempo de fazer o cálculo aqui? Só, como se diz aqui, esse cálculo aqui a gente não vai nem. Só para mostrar para vocês um outro parâmetro. Então, o projeto ele é geométrico, ou seja, depende de distâncias padrões, que aí a gente pega lá na tabela e nos critérios lá da 5422, né? E tem também os critérios para a gente fazer o quê? É o padrão, por exemplo em sistema elétrico de potência, você tem as classificações, ó, linhas de longa, é, de comprimento longo, né, ou seja, maior que 249 quilômetros, linhas médias, né, entre 80 e 249, e linhas de curto comprimento, né, de 80 até 80 quilômetros, né? Então, existe um efeito que é o efeito capacitivo na linha, né? Esse efeito capacitivo, quanto maior essa linha, maior é a capacitância. Por isso que eu estou mostrando o modelamento matemático aqui, né? Esse modelamento matemático aqui, por exemplo, você considera a resistência do cabo, né? A resistência elétrica. Quanto mais próxima de zero, melhor, mas só que lembra lá em eletricidade, a segunda lei de Ohm, né? Você tem a indução eletromagnética que acontece, lembra que eu falei da regra da mão direita, né? E aí, quanto maior, você tem um efeito capacitivo. Por isso que no modelamento aqui, ó, isso aqui é só para linha curta, esse daqui é para linha média e esse aqui é para linha longa. Aí você considera a capacitância e uma nova variável aqui que a gente discute ela mais só lá na engenharia elétrica, né? Que é chamada de admitância, tá? Então, a admitância aqui
Vou até dar tempo aqui, ó. Falta só 4 minutos. Eu vou deixar desse ponto aqui, ó. Eu vou só mostrar esse cálculo aqui, ó, de uma linha de transmissão média aqui, ó. Basicamente, o projeto, ele é assim, ó, né? Você tem uma linha de transmissão média, né? Ou seja, entre 80 e 249 quilômetros. No caso, essa linha de transmissão do exemplo aqui, ela é de 230 kilovolts, né? A distância é de 200, ou seja, ela está dentro do range da linha média aqui, né? A indutância da linha é de 0,8 milihenry por quilômetro, ou seja, a cada quilômetro ela tem um incremento. Quando eu falo incremento, é um aumento, viu? Um aumento na indução eletromagnética, né? Essa aqui é a unidade o Henry, né? É a unidade aí de indutância, tá? Por exemplo, a capacitância dela é de 20 nano, né, vezes 10 a menos 9, né, nanofaraday por quilômetro, ou seja, quanto maior a quilometragem, a capacitância, ou seja, a perda de rigidez elétrica entre o cabo e o solo, ele vai aumentando, tá? Esse R' aqui seria o raio de alcance, não, o raio não, desculpa, a resistência, né, por quilômetro quadrado que a gente calcula a queda de tensão. Então, no modelo matemático, nós formamos, lembra que eu falei isso lá em eletricidade. Lá em eletricidade, nós falamos o conceito de impedância. O que que é impedância? A impedância seria, né, uma resistência elétrica que ela não é influenciada apenas pelo fenômeno, né, por exemplo, o da resistência, né, que é a oposição à passagem de elétrons, mas ela é influenciada pela indutância, né, ou seja, a indução eletromagnética, e a capacitância, que é o acúmulo de carga, ou seja, o acúmulo de portadores de carga entre a linha e o solo. Então, esse modelo matemático, ele considera a linha, né, matematicamente ali, né, como uma impedância, ou seja, o projeto ele tem critérios geométricos, ou seja, de distância, né, para você proteger, né, os objetos e até a própria linha para evitar a indução e evitar o curto-circuito fase-fase, o curto-circuito fase-terra. E também temos o critério, né, o modelamento matemático, que uma impedância, a gente viu lá em eletricidade, né? Nós temos a reatância, né, a reatância indutiva, reatância resistiva, ou reatância capacitiva aí, por exemplo, e dependendo aí, né, da quilometragem aí, é, essa linha, né, já que ela é uma linha média aí, a gente considera só, é de média distância, né, de 200 quilômetros, a gente considera só a impedância, né, o fator, a resistência, né, e a reatância indutiva. E o ideal é a gente encontrar o pessoal chama de gradiente aí de amortecimento. O amortecimento é a ressonância, desculpa. A gente tem que evitar o amortecimento, né? Porque senão pode haver uma indução eletromagnética ou um aumento da capacitância aí, né? A gente evitando o amortecimento, o ideal é que a reatância indutiva ou capacitiva seja igual à resistência elétrica. Aí elas entram em o que a gente chama de sincronia, né? Aí no caso aqui, né, do modelamento matemático aqui da rede, que também vai entrar no projeto, né, da linha de transmissão, ó, a reatância indutiva aqui, ó, deu uns dados aqui do exercício. Isso daqui eu tirei de uma prova lá de Furnas. Ó, deu a reatância indutiva aqui, ó, deu 60,3 ohms, né? A resistência por quilômetro. Aí o que que a gente faz? A gente calcula a distância aqui, né? Aí não é indutância, né? É 0,8 milihenry, a capacitância, né, é 20 nanofaraday e a resistência, né, ela vai incrementando, ou seja, vai aumentando para cada quilômetro, a gente tem que multiplicar pela quilometragem, ó. Por isso que no cálculo aqui, ó, tá multiplicado aqui por 200, né, para a gente ter
o valor da resistência, né, total aí, né, e da impedância, né, ó, deu até baixo aqui, ó, dessa linha aqui, ó, a reatância indutiva deu 60,3 ohms aí, né? Ela conduz bem, né? O ideal, né, se ela fosse uma linha ideal, né, um modelamento ideal seria zero, né? Que aí ela só transportaria energia, ela não acumularia carga, né, entre o cabo e o solo, e muito menos, né, quebraria a rigidez dielétrica ali do ar, né? E tem também a admitância aqui, né? A admitância é né, a consequência aqui, ó, do acoplamento é, do acúmulo de carga. Lembra lá, capacitância é o que? É um acúmulo de carga, né, de potencial elétrico entre aí no caso aqui, né, entre a linha, aí por isso que ele forma uma espécie de um capacitor, entre a linha e o solo. E aí essa admitância aqui, que o pessoal chama aqui no modelamento aqui, né? É como se no modelo do circuito elétrico eu colocasse um capacitor aqui, ó, em paralelo, né? Um aqui aonde lá na hidrelétrica, onde está saindo, né? Que é a fonte de energia, e outro na subestação em que ela está chegando, né? Que seria a carga, né? Para ela ser distribuída para os vários clientes aqui, né? Então, o cálculo da admitância aqui, ó, ele é o inverso da reatância, né? No caso, como é efeito capacitivo, né? É o inverso da, da reatância capacitiva, né? Por isso que a reatância indutiva, né? Aqui, ó, é 2π F, né? Que é a frequência, a indutância, e a gente acrescenta a distância, né? Porque é por quilômetro, né? Aí, no caso, a reatância capacitiva é o inverso da reatância indutiva, ou seja, dá o mesmo, a admitância, o cálculo, né, numérico aqui, é o mesmo que seria da reatância indutiva, né? Aí o pessoal, para não confundir, eles chamam de admitância capacitiva, né? Então, deu aqui, ó, a frequência, a rede elétrica, ela está geralmente em 60 Hz, né? Se ela não tiver o CAG lá, o sistema de controle de carga, né? O sistema automático lá é controlado pelo SCADA, né? O sistema de controle e aquisição de dados, né? Ele vai fazendo essa regulação online, né? Ou seja, em tempo real, para ficar o mais próximo de 60 Hz. É, a capacitância que deu os 200 quilômetros aqui, né, vezes 20 por quilômetro, 20 nanofaraday, né? Calculando tudo isso aqui, ó, e outra coisa, para a gente conseguir terminar o cálculo aqui, né, a gente tem que transformar ele em coordenada polar, né? Aqui o cálculo ele está em coordenada retangular e daí depois a gente, né, faz aquele triângulo lá, né, para fazer a conversão de coordenada retangular para coordenada polar, tá? Então, basicamente, o projeto ele tem aonde que essa linha de transmissão, três critérios básicos. A travessia, né? O que que essa linha de transmissão ela vai atravessar? Porque aí vai influir no cálculo geométrico, ou seja, o fator geométrico. Então, o que que eu vou atravessar? Eu vou atravessar um rio, né? Eu vou atravessar uma floresta aí, eu vou passar no meio da cidade, né? Eu vou passar por cima ali de casas, né? Então, para cada situação, deu 14 critérios, né? Para cada situação eu tenho um critério desse, né? E aí, por fim, você vê se ela é uma linha de curta distância, ou de média, ou de longa distância. Daí você faz o cálculo da impedância característica da linha, né? Do modelamento dela. Aí é desnecessário dizer que existe um programa, igual os programas que eu falo aí, o Proelétrica, né? Mas só que esse programa ele funciona, né, em servidores aí, inclusive o sistema SCADA, ele literalmente faz esses cálculos em tempo real, né? A gente faz o cálculo para elaborar, né, para fazer a instalação do projeto, mas ele online, né? Aí tudo quanto é cálculo que você imaginar,
ele faz a impedância lá, a resistência de Thevenin, a corrente de Norton, né? A teoria lá das malhas, tudo que a gente faz na mão, né? A gente faz lá em eletricidade, em outras disciplinas aí dedicadas, ele pega, faz isso em tempo real, justamente que é para fazer a regulação do sistema para evitar que tenha queda de energia. Então é isso, pessoal. Era só essa, como se diz, essa aresta que faltava a gente aparar aqui na UC aqui de instalação do CEP. Então é isso, né? Aguardo vocês aqui próxima semana. Aí próxima semana a gente já vai iniciar na UC de manutenção elétrica predial e industrial, tá bom? E aí já fiz o alinhamento lá com o professor, é o professor Hélio, né? Professor Hélio Bach. É uma única aula, viu? Vai ser agora aqui no dia 17, tá? Nesse sábado, né? Na parte da manhã, né? Ou seja, o dia inteiro, né? Das 8 às 17, tá? A Maria Luísa pediu para eu confirmar com vocês aqui na aula, né? Tranquilo? Então, o professor Hélio vai aguardar vocês lá no dia. E essa UC só tem um encontro presencial, tranquilo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a próxima aula. Eu já vou fazer já os alinhamentos das próximas lá com o professor Hélio, tá? Só ele confirmar que, como ele é extra quadro, né? Eu só vou confirmar se ele vai acompanhar. É porque das outras UCs for outro professor, tá? Fiquem com Deus, tá, pessoal?